Fala pessoal, o professor Jonathan aqui. Na aula de hoje nós estudaremos o movimento uniformemente variado. Esse movimento é o movimento em que a velocidade varia, ou seja, esse é o movimento em que nós temos a aceleração. Esse movimento é muito importante para a gente entender, né, esses movimentos em que nós temos uma variação da velocidade. Nós iremos utilizar essa parte de aceleração lá em leis de Newton. Nós também usamos isso no estudo de quedas de corpos, então vai ser bem interessante essa aula. Na aula de hoje a gente vai fazer as definições, nós iremos fazer interpretações gráficas e também vamos fazer bastante exercícios. Então, vamos para o vídeo. Vou abrir a aula aí com essa pergunta. O que falamos para o motorista quando queremos que ele aumente a velocidade dentro de um automóvel? Então imagina você aí, você está dentro de um automóvel, o motorista está bem devagar e você quer que ele vá rápido, você quer que ele aumente a velocidade. O que você fala para ele? Provavelmente vocês pensaram, acelera. Então prestem atenção nisso que a gente acabou de falar. Se eu quero variar uma velocidade, eu faço uma aceleração. Essa variação de velocidade, ela pode ser rápida ou pode ser devagar. Então, por exemplo, eu posso ter igual uma situação que a gente sai cantando pneu, que sai ganhando uma velocidade muito rápida. Isso é uma aceleração alta. Então, se eu vario a velocidade num tempo pequenininho, é uma aceleração grandona. Ou se é um corpo que vai aumentando a velocidade devagarzinho, demora um tempão para atingir uma determinada velocidade. Isso é uma aceleração baixa. Então, a aceleração, ela depende dessa variação de velocidade e essa variação de velocidade vai ocorrer num tempo. Essa velocidade pode variar rápido, quanto pode variar devagar. Então, para a gente fazer, né, essa variação de velocidade, a gente utiliza o conceito de aceleração e mais precisamente nessa aula a gente vai usar a aceleração média em um intervalo de tempo ΔT. Então ficaria assim, ó. Essa aceleração média vai ser a variação da velocidade num intervalo de tempo. Aqui na física, sempre que nós usarmos essa letra delta, né, nós estamos falando de variação, nós vamos usar o final menos o inicial. Então eu costumo usar assim, ó, velocidade final é só o v e velocidade inicial é o v0. E aqui, tempo final, tempo inicial, essa vai ser a nossa aceleração média. Então, a gente também pode pensar em como que é a unidade de medida. A velocidade, nós já aprendemos na nossa aula passada, vou deixar o card aqui indicando, que a unidade de medida, né, é metro por segundo. Metro por segundo. Aqui embaixo já tinha um tempo, então aqui está o segundo. Então, vai ficar metro em cima, segundo vezes segundo embaixo, isso aqui vai dar segundo ao quadrado. Então, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida, né, da aceleração é metros por segundo ao quadrado. Já tivemos uma aula também focada, né, nas unidades de medida. Também vou deixar essa aula aqui no card, depois vocês procuram aí para vocês assistirem. Para quem está anotando no caderno aí na hora de estudar, fiz uma listinha aqui com todas as variáveis, né, o que quer dizer cada uma, e na frente aqui estão as unidades de medida. Naquela equação anterior, a gente pode isolar a velocidade e a gente escreve uma equação de velocidade em função do tempo. Então, em vez de ser a aceleração, ΔV sobre ΔT, eu posso isolar o V e a gente vê o que acontece. E aí, nesse exemplo, nessa aplicação, eu vou considerar o tempo inicial como zero. Ou seja, começou a contar o tempo do zero e vai passando o tempo, né? Então, vamos supor que o tempo inicial é zero para contar do zero. Começou ali o movimento e a gente começou a medir esse tempo. Então, tá aí a equação que a gente viu. Colocamos zero aqui, né, no lugar do t0. E aí, ó, o que a gente vai fazer? Esse t aqui vai vir para cá multiplicando, vai ficar a vezes t, em cima v menos v0. E aí o v0 eu vou passar para o outro lado somando, né? Ele estava subtraindo. E aí, só para reescrever, eu vou inverter aqui, para ficar bonitinho. Então, eu vou ter v igual v0 mais at. Essa equação é bem legal. Essa equação, ela permite que a gente determine a velocidade em qualquer instante de tempo. Eu só preciso saber a velocidade inicial e a aceleração. Ela é uma equação de primeiro grau, então o gráfico dela é uma reta, né? Que pode ser ascendente ou descendente.
E aí, ó, a aceleração é a que vai determinar, né, a inclinação dessa reta. Essa equação ela tem um nome, ela é uma equação horária. Ela tem esse nome porque ela depende do tempo. E ela é a equação horária do movimento uniformemente variado, que é esse movimento que nós estamos estudando, né? Um movimento em que a aceleração é constante e a velocidade varia. Então, tá aqui. Vamos fazer uma aplicação. Nós temos um corpo, ele está em movimento durante 1 minuto e a velocidade inicial dele é 1 metro por segundo. E aí nós temos a aceleração dele, meio metro por segundo ao quadrado, a gente quer a velocidade final. O tempo é 1 minuto, né? E a gente não pode fazer esse tempo em minuto. Nós temos que fazer no sistema internacional, por isso que a gente vai transformar aqui para segundos. Então, V igual V0 mais AT. Aplicando aqui os valores, no lugar do t a gente vai colocar 60, no lugar do a, meio, no lugar da velocidade inicial, 1, são os dados que estão aqui no exercício, né? E aí, resolvendo, ó, meio vezes 60 dá 30, 30 mais 1, 31 metros por segundo. Não se esqueçam de colocar a unidade de medida no final aí, pessoal. Então, como que são os gráficos? Na nossa aula passada, a velocidade era constante. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que ó, o gráfico não tem inclinação. Em qualquer instante de tempo que eu pegar, a velocidade sempre vai ser a mesma. Agora não. A velocidade, por exemplo, pode ser crescente, pode ser decrescente. Então, no tempo 1 está aqui, no tempo 2 já vai estar aqui. Então, essa velocidade varia, né, conforme vai passando aí o tempo. Então, a gente pode tirar algumas interpretações disso. Então, vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Eu tenho a variação da velocidade aqui, a velocidade inicial é 2 e ela vai até 20. E o tempo aqui é 10. E aí, uma coisa interessante que a gente precisa aprender a fazer é retirar as informações de um exercício como esse, né, a partir do gráfico. Então, se nós olharmos aqui, ó, o movimento começou em 2 metros por segundo. Então, aqui a gente já tem a velocidade inicial. E esse 2 metros por segundo ocorreu para tempo zero. E aí, depois de 10 segundos, que é o nosso tempo final, vai ter 20, que é a velocidade final. Então, nós conseguimos tirar diversas informações aqui para determinar essa aceleração. Então, velocidade inicial é 2, a final é 20, tempo inicial é 0, tempo final é 10, e aí é só aplicar na equação de aceleração que a gente já aprendeu. Então, fica 20 menos 2, 10 menos 0, isso aqui vai dar 18 dividido por 10, que vai dar uma aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é bem importante a gente aprender a interpretar gráfico, pessoal, para a gente conseguir retirar, né, as informações que a gente precisa. Nós temos também, pessoal, uma equação chamada equação de Torricelli. Essa equação do Torricelli, pessoal, ela é uma equação interessante que ela não depende do tempo. Então, ela também é uma equação de movimento uniformemente variado, só ela depende, né, de aceleração, só que não tem tempo. Só tem velocidade final, inicial, aceleração e um deslocamento. Coloquei aqui também o que quer dizer cada coisa para vocês anotarem aí no caderno de vocês. Vamos aplicar aí a equação de Torricelli para a gente ver. Ó, nós temos um movimento que ele é acelerado, ou seja, de velocidade variando. E aí esse carro, né, ele passa pelo ponto A com velocidade de 4 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. E aí depois a gente quer determinar a velocidade ao passar pelo ponto B. E esse ponto B ele vai estar a 5 metros de A. Então vai do A até B, tem 5 metros de distância. E aí ele está com essa aceleração aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, usando a equação do Torricelli, está aqui, a gente está interessado nessa velocidade final, né? Velocidade inicial é 4, 2 vezes a aceleração que é 2 e deslocamento 5. Todos os dados estão aqui no enunciado. Resolvendo 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. 16 mais 20 dá 36, e esse quadrado aqui ó, a gente passa para o outro lado como raiz. Então, raiz de 36 dá 6. Então, a velocidade no ponto B é 6 metros por segundo. Outra coisa também, pessoal, que aprendemos na nossa aula passada, é que assim, quando a gente tem um gráfico, né, de velocidade aqui no movimento uniformemente variado, esse gráfico aqui ele é de velocidade pelo tempo. Quando a gente tem esse gráfico, se nós calcularmos a área abaixo desse gráfico, essa área ela é numericamente igual ao deslocamento.
Fizemos isso na nossa aula passada e aí estamos fazendo nessa aqui também. A diferença é que na aula passada a velocidade era constante e nós calculamos a área de um quadrado. Agora não, essa velocidade varia, então a gente tem que calcular a área dessa figura aqui, né, que é um trapézio. A gente poderia usar a fórmula do trapézio direto, mas eu gosto de usar a fórmula assim, ó. Embaixo aqui, ó, nessa primeira parte aqui de baixo eu tenho um quadrado, nessa parte aqui de cima eu tenho um triângulo. Deixa eu pintar certinho aqui para vocês verem. Então, ó, aqui tem um quadrado, aqui é um triângulo. Então, a gente tem essas duas figuras. Então, o deslocamento é a soma dessas duas áreas, de um quadrado e de um triângulo. Vamos interpretar melhor o que a gente tem aqui, ó. Bem aqui onde eu estou pintando esse vermelhinho é a velocidade inicial. Bem aqui nessa outra ponta eu tenho a velocidade final. E aí, ó, para a gente fazer esses cálculos, né, a gente precisa determinar quem que é a base, quem que é a altura. Então, vamos relembrar isso aqui, ó. A área total, igual está escrito aqui na definição, ela é igual ao deslocamento e nós usamos a letra ΔS para representar o deslocamento. Então, eu tenho que somar a área do retângulo, eu vou chamar de AR, e a área do triângulo, que eu vou chamar de AT. Então, base eu vou chamar de B. Então, nesses dois problemas aqui, a base tanto do triângulo quanto do retângulo é o tempo. Se a gente olhar a base aqui do retângulo, é esse pedaço daqui até aqui. Esse pedaço aqui é o tempo, né? Vale T, essa base. E é a mesma base daqui de cima. Se eu pegar a base do triângulo, ó, também tem a mesma medida aqui, ó, T. Beleza. A altura do retângulo, ela é igual à velocidade inicial. Então, a altura do retângulo é esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui. Isso aqui é o V0, né? É a altura do retângulo. E a altura do triângulo a gente já tem que pensar mais um pouquinho, ó. O triângulo, ele começa aqui em V0. Ele começa aqui no V0. E ele vai até V. V é esse tamanho inteiro, ó. V é do começo até lá em cima. E o V0 é do começo até aqui. Então, tem essas duas retas. Então, esse tanto aqui, que é a altura do triângulo, eu tenho que pegar esse V, que é essa retona, e subtrair essa retinha. Que daí vai sobrar só esse tanto aqui, que é a altura do triângulo. Então, se eu fizer V menos V0, já é o ΔV, que a gente já aprendeu, né? Quando eu faço final menos inicial, isso me dá a gente chama de delta, né? Então, V menos V0 vai ser o ΔV, e aí a gente consegue ter essa altura do triângulo. Então, tá aqui também, ó, ΔV é a altura do triângulo. Beleza. Então, escrevemos aqui que cada coisa a gente precisa montar as áreas. A área de retângulo é a altura do retângulo vezes a base, né? A gente pode pensar assim, lado vezes lado também. E a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Um triângulo, ele é metade de um retângulo, né? Por isso que a gente pega a mesma fórmula do retângulo e divide por 2. Então, a área total vai ser a soma desses dois aí, ó. A base vezes a altura do retângulo, base vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, vamos resolver isso aqui, ó. Como a área total é o deslocamento, já coloquei ΔS aqui, e aí nós vamos substituir, né, aqueles valores lá de cima da direita aqui dentro. Então, ΔS é S menos S0, a base ela é o tempo, e a altura do retângulo é a velocidade inicial. Então, está aqui, velocidade inicial vezes o tempo. A altura do triângulo é o ΔV, está aqui, e a base é tempo dividido por 2, então está ali também. A gente aprendeu já na aula de hoje que a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. Então, se eu passar o tempo para o outro lado, né, velocidade é aceleração vezes tempo. A gente já aprendeu isso na aula de hoje, né? Também aprendemos aquela equação, né? V igual a V0 mais AT. Então, se eu passo esse V0 para cá subtraindo, fica V menos V0, é o próprio ΔV. Então, ΔV, ele é AT. Por que eu fiz isso? Eu vou trocar esse ΔV aqui para escrever essa equação em função da aceleração, que vai ficar mais interessante para a gente. Vou colocar esse AT dentro desse ΔV aqui. Ó. Fazendo isso, a gente vai ficar com essa equação.
Então, essa equação, aqui é a equação que a gente vai usar, ela se chama equação horária, né, da posição, ou do deslocamento, ou do espaço, do movimento uniformemente variado. Ela é uma equação horária porque ela é uma equação que depende do tempo. E aí, uma das aplicações interessantes desse tipo de equação é que a gente pode usar elas para calcular a queda livre. Então, se a gente tem aqui no planeta corpos que estejam em queda livre, a gente pode usar essas duas equações que a gente aprendeu hoje para calcular isso daí. Porque esse movimento, né, de queda de corpos, queda livre, é um movimento que é uniformemente variado. E aí, a aceleração da queda é a gravidade do local que a gente estiver. Então, quando a gente estiver no planeta Terra, essa gravidade vale 9,8. Isso na superfície da Terra. Se nós estivermos na Lua, outro valor. Se estivermos na estação espacial, outro valor. Se estiver em Júpiter, em Saturno, cada planeta tem a sua gravidade, tem uma aceleração de queda diferente. Isso quer dizer que, se eu tenho essa gravidade na Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado, significa que se um corpo sai do repouso, depois de 1 segundo, a velocidade dele é 9,8 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 2 vezes 9,8, acho que dá 19,6. E assim a velocidade vai aumentando. Vamos fazer algumas análises aí sobre esse estudo. Ó. Então, esse menino aqui está jogando essa maçã para cima. Então, notem que ela sai, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, ela para e desce. Então, ela sai, vai subindo, vai subindo, vai subindo, para e desce. Então, na altura máxima, a velocidade, né, dessa maçã fica zero, e aí depois ela cai de novo. Então, a altura máxima, velocidade é zero. Notem também que na subida, ela sai rápido da mão e vai desacelerando, vai perdendo a velocidade, aí para e volta. Ou seja, como ela perde velocidade, na subida nós temos que usar uma gravidade, né, uma aceleração gravitacional com o valor de menos, porque está perdendo velocidade. Sempre que a gente perde velocidade, sinal menos. Na queda, ela estava parada e começa a cair, aumentando a velocidade. Então, a gente usa a gravidade valendo mais. Então, na subida usamos menos, na descida usamos mais. E aí, outra coisa também, que assim, ó, como a aceleração para subir é a mesma, pode até mudar o sinal, mas em módulo é a mesma, o tempo tanto da subida quanto da descida são iguais. Então, ela sai rápido, chega devagar, depois ela sai devagar e chega rápido, e isso faz com que o tempo da subida e da descida sejam iguais. Vamos aplicar essas coisas que a gente conversou aqui, ó. A gente vai jogar essa maçã para cima, a velocidade inicial dela 49 metros por segundo. E aí a gente quer responder essas coisas aqui, ó. Quanto tempo leva para atingir a altura máxima? Qual que é essa altura máxima? E qual é o tempo total para ela voltar para a posição inicial, que seria na mão do menino aqui. Então, vamos fazer esses 3 exercícios. Vamos para a letra A. Quanto tempo a bola leva para atingir... Ah, eu coloquei bola, ó, mas é maçã, tá, pessoal? Quanto tempo a maçã leva para atingir a altura máxima? Vamos aplicar aqui nessa equação. V igual a V0 mais GT. A gente quer descobrir esse tempinho que está aqui. Igual nós aprendemos, na altura máxima, a velocidade da altura máxima é zero, porque a bola sobe, para e volta. Então, na altura máxima é zero, está aqui. A velocidade inicial foi dada no enunciado, 49, e aí a gravidade é a nossa aceleração. Então, no lugar do A que a gente usou, né, eu coloquei o G aqui porque a gente está falando de queda. E aí, como na subida, ela está indo atingir a altura máxima, ela sai rápido e chega devagar, ela vai perdendo velocidade até parar, então nós temos que usar a aceleração negativa. Passo o 49 para lá como menos, pego esse menos 9,8 agora que está multiplicando o t, passo dividindo. 49 dividido por 9,8 vai dar 5, e menos com menos dá mais, então o tempo para ela atingir essa altura máxima é de 5 segundos. Então vamos para a letra B. Para fazer a altura, vamos usar uma equação que tenha espaço. Então, a gente pode usar essa equação que nós acabamos de aprender, e aí no lugar do A coloquei G. Vocês podem manter A também e depois colocar 9,8 na hora de fazer. Então, o espaço inicial é zero. Vamos considerar que na hora que sai ele da mão o espaço é zero. Velocidade inicial deu 49, o enunciado deu.
O tempo para chegar na altura máxima a gente já calculou, né, que dá 5, então a gente vai colocar 5 aqui e também 5 aqui no t quadrado. E aí, de novo, está subindo, então a gravidade aqui, ó, a gente vai usar menos, né, porque está subindo, perde velocidade, aceleração negativa. Então vamos responder. 49 vezes meio dá 245. Esse 5 ao quadrado aqui dá 25, vezes 9,8 e depois dividido por 2 vai dar 122,5. Então, fazendo essa subtração, o espaço dá 122,5. Então, essa que seria a altura máxima que essa bola vai atingir se eu tacar ela para cima, né, com essa velocidade aí de 49 metros por segundo. Letra C, a gente quer o tempo total. Como o tempo de subida é igual ao de descida, e eu já sei que para subir demora 5, então para descer também vai demorar 5. Então, o tempo total vai ser 10 segundos. E aí, vou deixar esse exercício aqui para vocês, ó. No tempo t igual a 0, essa bola vai ser solta verticalmente, então ela vai descer aqui. Ela está partindo do repouso, então ela só vai ser solta, ela não vai ser jogada. E o prédio é de 80 metros de altura. A gente quer a posição dessa bola depois de 3 segundos. Deixem aí nos comentários, depois eu venho responder aqui com vocês e vou postar a resposta desse aqui lá no Shorts. E é isso, pessoal, parabéns para quem chegou até aqui. Se gostaram, curtam o vídeo, comentem a resposta do exercício anterior. Nas próximas aulas nós vamos continuar postando conteúdos de mecânica, né? Nas próximas aulas a gente vai estudar sobre os movimentos em 2 dimensões, lançamentos oblíquos. Então, obrigado aí por assistirem, por estarem aqui prestigiando meu trabalho. Até a próxima, um abraço a todos e falou!